Bom, em primeiro lugar, cumpre parabenizar o governador de São Paulo por abrir mão tão rápido, do discurso autoritário e ameaçador de prender cidadãos que precisassem ir às ruas. Então, feitos aí os devidos elogios, vamos à pauta. São Paulo deve ou não estender a quarentena por mais esses 23 dias? Depende de quem estiver respondendo a essa pergunta. Se fosse um cientista ou um grupo de cientistas, a resposta certamente seria não sei. 23 dias é um espaço muito grande de tempo para uma certeza tão absoluta. E a verdadeira ciência, ela não se prenderia ao calendário, mas às evidências científicas apuradas diariamente, ou no mínimo semanalmente. O mais provável é que essa seja uma decisão essencialmente política, corrobora para esse entendimento justamente o que você trouxe, Mona Lisa, o timing do anúncio, no dia da posse do novo ministro da Saúde. A propósito, esse novo ministro, o Dr. Nelson Teich, ele parece ter uma visão mais abrangente do problema a julgar pelo seu primeiro pronunciamento. O ministro disse que é um erro polarizar a saúde com a economia. E eu, como cidadão, me sinto infinitamente mais seguro, sabendo que na chefia do ministério tem um profissional da área da saúde que entende que a pandemia vai causar mortes tanto pelo contágio quanto pelo empobrecimento da população e do país. Mas, ao contrário do que prega, do que deseja nosso novo ministro, essa pandemia está sendo polarizada e politizada. Está cada vez mais claro para o grande público que houve uma união de forças para desgastar o governo federal por motivos diversos em múltiplas frentes. Então, você tem a frente orçamentária, a fiscal, a judicial e também perante a opinião pública. Eu queria falar com vocês um pouquinho dessas 4 fontes de desgaste político. Primeiro, o desgaste orçamentário, falando do sequestro das verbas discricionárias dos ministérios pelo Congresso. Isso antecedeu a pandemia. Desgaste fiscal. O governo federal fica obrigado a bancar a queda de arrecadação de estados e municípios que não precisam oferecer nenhuma contrapartida. Desgaste judicial. O STF privilegiou estados e municípios, já falamos disso aqui, quanto às definições sobre isolamento social. Então, esvaziando o poder de ação do Executivo e do Ministério da Saúde. Traduzindo para o espectador, o presidente não pode mais te autorizar a voltar a trabalhar. Quem manda nisso agora é o seu governador e o seu prefeito. Finalmente, tem o desgaste perante a opinião pública. Qualquer figura que se antagonize ao presidente recebe a atenção da imprensa e é vista com bons olhos. Qualquer defesa que o presidente faça da flexibilização do isolamento é vista como irresponsável e negacionista. Então, nessa pandemia, o Brasil está operando naquela velha lógica. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso seria muito válido se o inimigo fosse o vírus. O problema é que o real adversário de muita gente parece ser o presidente da República. Então, isso nos proporcionou alguns momentos atípicos aí na política nacional. Então, eu digo que eu vivi para ver a esquerda endossar o João Dória. Eu vivi para ver o governador e o ex-presidente corrupto unidos pela rede social, trocando afagos. Eu vivi para ver um ministro da Saúde dizer que o Estado brasileiro deveria, abre aspas, dialogar com a milícia sem gerar um pio na imprensa. Eu vivi para ver o Partido dos Trabalhadores aplaudir um ministro mediano, que num passado recente, quando era deputado, comparou votar no PT com consumir drogas pesadas. Quem quiser acreditar que o Centrão, a esquerda, o STF, a ala militante da imprensa estão unidos contra a pandemia e a favor do Brasil, fique à vontade. Mas, diante das evidências, eu vejo muito mais política e oportunismo do que fraternidade e ciência. Então, eu acho que esse foi o tom da decisão hoje em São Paulo. Suas primeiras impressões, Augusto? Primeiro, boa noite a todas e todos. E eu poucas vezes vi um discurso que defende a não politização de um tema tão político como o que eu acabei de ouvir. Primeiro, a pandemia não tem timing. A pandemia ela é combatida, ela é tratada de acordo com os fatos que acontecem no dia a dia. É uma pandemia, eu já disse aqui diversas vezes, dinâmica. Então, mais uma vez, a gente vai tratar desse tema aqui e eu vou me ater a fatos, exclusivamente fatos. O primeiro deles é que uma pesquisa de grande porte, acho que o primeiro grande estudo para tratar o alcance da Covid-19 no Brasil foi publicado ontem. E esse estudo afirma que o número de casos no nosso país pode ser 7 vezes maior do que os números oficialmente divulgados. Há um outro estudo que fala em 12 vezes. São parâmetros e metodologias diferentes, mas o concreto é que esses estudos apontam para que o número de casos é muito maior do que, de fato, os divulgados. O vírus é invisível, como todo vírus. Tem um tempo de incubação. Então, a gente não consegue dizer, como já foi dito muitas vezes, que há cidades no estado de São Paulo, no Brasil, que não tem um infectado. Não há segurança nenhuma para, nesse momento, se afirmar isso. O que há segurança para dizer é que os hospitais da cidade de São Paulo, por exemplo, estão a cada dia mais lotando. Só na Zona Leste há 3 hospitais sem leitos na UTI.
O Emílio Ribas, que ontem estava com 100% de ocupação, hoje terminou o dia com 93%, porque os leitos ou foram desocupados porque as pessoas morreram ou porque tiveram alta. Espero que seja porque elas tiveram alta. Um outro número e uma cena bastante triste é a quantidade assustadora de enterros acontecendo no estado de São Paulo, de pessoas sem uma causa conhecida da morte, mas com claros problemas respiratórios. Outro dado concreto divulgado hoje pelo estado de São Paulo: uma pessoa morre de Covid a cada 30 minutos no estado de São Paulo. A situação é muito ruim. O presidente Trump, ontem, baixou diretrizes para que os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos, começassem a flexibilizar o isolamento. São diretrizes muito parecidas com as que eu já trouxe aqui da Comunidade Europeia. E são elas as seguintes: primeiro, o número de casos precisa estar diminuindo nos últimos 14 dias. No caso americano, não apenas de Covid, mas sim de outras gripes do tipo da influenza. O sistema hospitalar precisa garantir que tem leitos para atender todas as pessoas. E o último critério do Trump é que é necessário, e essa foi a palavra que ele usou, robustecer os programas de teste. Eu não preciso nem dizer para o espectador que o Brasil, São Paulo e qualquer outro estado está muito longe de atingir qualquer um desses critérios. Números oficiais de São Paulo hoje mostram que o isolamento na cidade de São Paulo hoje atingiu o índice de 49%, abaixou comparado a ontem. As pessoas estão, infelizmente, cada vez mais desrespeitando o isolamento. Se a forma como a política do governo do estado, na forma como ela está, as pessoas já estão flexibilizando e desrespeitando, porque o número ideal, lembre-se, é de 70%. Nós estamos com 49%. Se as pessoas já estão respeitando com essas restrições, imagine se essas restrições forem de alguma forma flexibilizadas. Nós teríamos o caos no sistema hospitalar de São Paulo e a gente não pode deixar isso acontecer. Por isso, eu acho que a decisão do governo de São Paulo foi extremamente acertada. Caio? Bom, a pandemia certamente não é política, né? O vírus não tem ideologia, mas a resposta à pandemia é. E eu já forneci aqui elementos suficientes para o espectador formar a sua opinião. Não sou eu que estou politizando a pandemia, eu estou comentando a sua politização, o que é bem diferente. Eu também acho que a situação ela é gravíssima, mas a gente tem que ser extremamente responsável na forma como a gente transmite, né, nós como comunicadores, debatedores, o que é que seja, na forma como a gente transmite a informação para o público. Por exemplo, você mencionou que o Hospital Emílio Ribas estava com 100% de lotação, só que tem uma informação muito importante a esse respeito. Você sabe quantos leitos de UTI tem o hospital? Quantos, cara? Me conta. Então, mas chutando, o que você imagina? Eu peço que o espectador faça esse exercício breve, um segundinho para imaginar, porque a manchete assusta. Um hospital de referência com 100% dos leitos ocupados tem 30 leitos. Né? Então, vocês percebam como é vital essa informação para a real compreensão do que está acontecendo, dos fatos, para a gente não ficar num achismo, usar um número relativo que impacta quando o número absoluto não impacta tanto assim. Então, eu acho que isso é um critério importante, até porque, por ser um hospital de referência, ele é muito disputado. Né? Mas, enfim, eu também queria falar, uma das provas de que talvez a flexibilização do isolamento seja o caminho aí a se seguir, talvez antes do que o desejado por quem é um pouco mais ortodoxo e cauteloso, esse tipo de coisa, são os próprios números, né, que você trouxe aí. A gente está com um isolamento efetivo abaixo de 50%. O problema é que essas pessoas, elas estão descumprindo a quarentena, então elas estão transitando, elas estão tendo interações sociais, só que também não estão trabalhando, né? Então, se de qualquer forma esse isolamento não foi respeitado e o sistema está comportando, talvez isso seja um indício de que é possível, porque ao contrário dos países desenvolvidos, né, das nações mais desenvolvidas, o Brasil, infelizmente, não tem uma estrutura, não tem uma economia robusta o suficiente para aguentar uma paralisia total prolongada. E, de novo, antes fosse por critérios científicos. É claro que se você faz uma previsão de 23, 24 dias, de 3 semanas, numa doença nova, é óbvio que o embasamento científico disso é muito pequeno. Isso tem que ser revisado dia a dia, com base nos dados, né? Semanalmente, pelo menos. Eu falei isso na introdução da minha fala.
né? E a gente sabe que o modelo matemático utilizado aqui em São Paulo é uma derivação do modelo do Imperial College, que tem muitas falhas metodológicas, que não considera, por exemplo, a expansão da capacidade médica, não considera a utilização de equipamentos de proteção individual. Tem uma série de falhas nesse estudo. Bom, dá para ver pelos números. Né, disseram que se fosse feito isolamento vertical só com um grupo de idosos, o total da mortalidade no Brasil ultrapassaria 500 mil. Então, assim, é um estudo alarmista, feito com uma metodologia flagrantemente falha, né, que está embasando essa tomada de decisão no longo prazo. Então, são muitos questionamentos. O importante para o espectador é que fique bem claro que não se trata de uma luta da economia contra a medicina, né, da ciência contra o negacionismo. Está todo mundo no escuro. Quem fingir que não está mentindo para você. Está mentindo para você. Então, eu não vejo tantos critérios científicos adotados nessa decisão, mas vejo muitos critérios políticos. Sobre